Olá, boa noite. Eu me chamo Fabrício Heller Souza de Lima, sou aluno do IFPA, Campus Vitória da Conquista do curso de Bacharelado em Sistema de Informação e hoje eu estou aqui para mostrar o código que eu fiz para a primeira avaliação da disciplina de complexidade de algoritmos. O meu mini-mundo ele é relativo ao monitoramento e estacionamento de automóveis, ou seja, monitorar alguns estacionamentos de carros e retornar os valores de entrada, saída, vagas ocupadas e vagas disponíveis, né? Primeiramente, eu tenho aqui a classe catraca. A classe catraca tem a quantidade de vagas totais setadas aqui como 100. O construtor dela vai receber a quantidade de entradas e a quantidade de saídas. A gente tem aqui o método de retornar as vagas disponíveis e o método de retornar as vagas ocupadas. A gente pega as vagas totais menos as vagas ocupadas para retornar as vagas disponíveis. E aqui, no caso aqui, vai ser a entrada menos a saída, né? As vagas ocupadas. E aqui, em vagas ocupadas, a gente retorna vagas totais menos vagas disponíveis. E aqui a gente tem o nosso método str, que é só para retornar a string do objeto, um objeto em formato de string, para ficar mais fácil a leitura, com entrada, saída, valores disponíveis, vagas disponíveis e vagas ocupadas. Passando para estacionamento. A classe estacionamento ela vai receber no construtor uma lista de catracas e um identificador. E aqui no str a gente retorna o estacionamento número tal, de acordo com o identificador, né? Beleza. Aqui na parte de operações. Na parte de operações, a gente tem a D1 com complexidade O de N, né? Segundo a notação Big O. O tempo de execução desse algoritmo ele vai crescer linearmente com o tamanho da entrada. Para cada elemento adicional na lista de objetos, o tempo de execução vai aumentar em uma quantidade constante, mas vai aumentar, né? A gente tem aqui as consequências para ele, vai ser um tempo de execução maior para cada entrada, né? Então, para uma entrada grande, o tempo de execução vai ser grande também. E nós temos aqui o método. O método imprimir objetos. Ele vai pegar uma lista de objetos, iterar sobre ela e imprimir o objeto. Para cada objeto, imprime o objeto. Na D2, a gente possui uma complexidade um pouco maior. Complexidade O de n elevado a 2. Complexidade quadrática. Vai imprimir as leituras das catracas, né, dos estacionamentos. E aqui a gente tem um problema maior, que é o tempo de execução. Ele vai crescer a um nível quadrático em relação à quantidade de entradas, né? Então, essa é uma consequência drástica se sua entrada for grande. Entradas grandes são perigosas porque o tempo de execução vai aumentar muito em relação àquela entrada que já é grande. Então, uma exceção aqui, ela vai levar ao quadrado do tempo de execução de um algoritmo com complexidade O de n. A gente tem aqui, né? E aqui, o que faz essa... Perdão, eu esqueci de avisar que o que faz nessa D1, o que faz a D1 ser complexidade O de n é esse for loop, esse laço de iteração aqui. Já na D2, a gente tem dois laços de iteração alinhados um dentro do outro, o que acaba tornando essa complexidade O de n ao quadrado. A gente pega os objetos, para cada objeto, na lista de objetos, a gente imprime o estacionamento, né, identificando ele. Ele fala aqui que vai começar a identificação das catracas. E para cada catraca, na lista de catracas desse estacionamento, a gente imprime o nome da catraca, o número de identificador da catraca e os dados da catraca. Eu criei um método extra aqui para imprimir as catracas já ordenadas, porque senão eu precisaria fazer for loops lá no arquivo principal. Então eu criei esse método aqui, que é basicamente o mesmo método de cima, só que ele tem uma complexidade O de n à quarta. Por quê? Porque ele tem dois for loops alinhados, só que aqui a gente tem a utilização de um método que já tem dois for loops alinhados, então leva para uma complexidade de O de n à quarta. Aqui a gente já tem um probleminha maior, né, que a gente vai ter o dobro do tempo de execução do que um O de n elevado a 2, que ali já é um pouco demorado, né? Então a consequência de entradas grandes é bem maior aqui. Já na D3, a gente tem a ordenação das catracas em ordem crescente pelos valores de vagas disponíveis. Então aqui a gente tem complexidade O de n ao quadrado, né? Porque vai ser só dois for loops. E a gente tem a mesma coisa, a mesma situação da D2, o tempo de execução ao quadrado em relação à entrada, né? Quadraticamente maior em relação à entrada. Também um custo de armazenamento grande, né? Necessidade de memória grande. E aqui basicamente é um bubble sort. A gente faz um bubble sort na lista de catracas para poder ordená-las por
em ordem crescente de vagas disponíveis. Já aqui na D4, a gente tem um problema, assim, muitas vezes maior, né? Que a gente precisa calcular o número total de combinações possíveis de catracas. Esse foi o tema que eu escolhi para a D4, como era subjetivo, né? Ele vai de cada mini-mundo, eu escolhi o número total de combinações possíveis das catracas dos estacionamentos. Então, a gente tem uma complexidade O de n, O de 2 elevado a n, uma complexidade exponencial. E aqui a consequência disso aqui pode ser extremamente severo, torna esse método quase que impraticável para muitas aplicações, porque o tempo de execução ele vai crescer exponencialmente com o tamanho da entrada. Ou seja, se você tem uma entrada, o tempo de execução já é gigantesco. Se você aumenta essa entrada um pouquinho, o aumento vai ser descomunal no tempo necessário para finalizar a execução, né? Essa é a consequência que a gente tem de utilizar um método com esse nível de complexidade O de 2 elevado a n. Sim, a gente tem também a necessidade, pode gerar, na verdade, a necessidade de utilizar um brute force em alguns casos, principalmente quando a quantidade de catracas e de estacionamentos, ou os dois, for muito grande. Que aí, cara, tu vai ter que utilizar brute force para sair disso aqui. O cálculo da combinação, ele atinge essa complexidade de O de 2 elevado a n. Por quê? Porque ele utiliza da recursividade, que já é um negócio problemático, né? A gente já tem aqui, cara, se você precisa utilizar a recursividade, vai deixar teu código tão complexo que é melhor você terceirizar alguma parte do código para outro método. Mas basicamente é por isso que a gente utiliza recursividade aqui, a gente chama o próprio método aqui para resolver essa parte e depois retorna, né, a quantidade total de possibilidades de combinações possíveis das catracas. Aqui no nosso aqui no sensoriamento é basicamente só um códigozinho para gerar valores de entradas e de saídas para as catracas, né? A gente gera uma lista de entradas e saídas. A gente itera no range do tamanho da quantidade de dados, né, desejados, pega as entradas e saídas randômicas e guarda na lista um dicionário, uma estrutura chave-valor contendo a entrada e o valor da entrada, saída e a entrada da saída. A gente retorna no final a lista de dicionários. Por fim, a gente tem aqui o método main, né? O método main a gente define aqui, que é o principal, a nossa aplicação. A gente pega a quantidade de estacionamentos que a gente quer, a quantidade de catracas de estacionamentos que a gente quer, por exemplo, no caso aqui 10 e 10. A gente inicia aqui a lista de estacionamentos, a gente gera aqui os estacionamentos solicitados e aqui nessa parte do código a gente tem uma complexidade O de n ao cubo, né? A gente tem O de n à terceira, porque a gente tem dois loops alinhados, mas a gente chama aquele método gerar entrada e saída, que já tem um loop aqui, então vai ser O de n elevado a 3, uma complexidade relativamente perigosa, né? Beleza, e a gente gera os valores aqui, adiciona na lista, a catraca na lista de catracas, e no final adiciona a lista de catracas a um objeto de estacionamento, e adiciona o objeto de estacionamento na lista de estacionamentos. Aqui a gente tem basicamente só a execução, que é os objetos, os estacionamentos, que é a D1, a gente imprime os estacionamentos. Na D2, a gente imprime as catracas por estacionamento. Por questão de toque, eu vou botar isso aqui para baixo. Aí. A gente imprime as catracas por estacionamento. A gente vai imprimir na D3 a ordenação, né, as catracas ordenadas por ordem crescente de vagas disponíveis. E, por fim, na D4, a gente imprime a combinação possível, a quantidade de combinações possíveis de catracas. Para ficar mais fácil de visualizar aqui, eu preferi fazer o seguinte. Eu comentei todo o código e vou imprimir D por D, né, para exibir os dados. Primeiramente, a gente tem os dados, os objetos impressos aqui, todos os estacionamentos. Então, D1 completa. A gente tem aqui a nossa D2, né, deixa eu descomentar aqui para imprimir. A D2 a gente vai executar aqui. A gente tem todos os estacionamentos impressos e cada estacionamento com sua devida catraca, só que sem ordenação, né, os dados são aleatórios, são impressos de maneira aleatória. Já na D3, a gente tem a impressão dos estacionamentos, suas catracas, só que ordenados por quantidade de vagas disponíveis. Então, aqui, por exemplo, no estacionamento número 10, a gente tem aqui 34 vagas, 42, 58, 61, até o máximo. Então, está tudo ordenadinho, bonitinho aqui. Já na D4, a gente tem a busca, no caso, a gente tem a quantidade de combinações possíveis de catracas, e a gente tem que é possível fazer um total de esse número gigantesco aqui de combinações com essas catracas.